Vamos para a palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Jó. Eu quero dar eu não quero retornar nosso seminário hoje, porque eu quero dar uma palavra que está no meu coração, que Deus colocou de instruções para nós aqui nesta noite. Por isso, por favor, abra aí livro de Jó, o capítulo 1, nós vamos ler de 6 a seguir, e depois vamos abrir no capítulo 6, já coloque aí. Capítulo de número 6. Capítulo 1, 6 a seguir diz assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo de número 6, versículo 1. Vamos ler até o 4. Capítulo 6. Então Jó respondeu dizendo: Ó, se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares, por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Palavra de Deus. Senhor, temos o estudo, o esboço, temos a inspiração das outras palavras, mas o Senhor é que confirma e é quem pedimos que fale conosco. Somente as instruções dos céus. Em nome de Jesus te pedimos as instruções dos céus, com toda a simplicidade e excelência que só o Senhor tem. Fala conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quem concorda, diga amém. Tome assento. Por que o justo sofre? Por que o mal, se Deus é bom? Por que o justo sofre? E por que o mal, se Deus é bom? E por que estas perguntas para o nosso estudo, para a nossa reflexão nesta noite? Porque Deus é bom.
a realidade de Deus é de um Deus onipotente, onipresente, onisciente, soberano em glória. É Ele realmente que está no controle de tudo e de todos. Preste atenção. Tem muita gente desviando pessoas na internet, fazendo perguntas acusativas. Se Deus é bom, então por que Ele permitiu? Quando você lê a Bíblia, parece que você está lendo uma coisa esquisita, porque como é que esse Deus diz que cuida do povo, mas se está aquela coisa infernal na Bíblia, nas mídias? E Deus tem levantado certos irmãos e mulheres, irmãs, conhecedoras da palavra, teólogos piedosos, que têm feito vídeos refutando estas asneiras. Então, se você não ler a Bíblia, você vai ser a próxima pessoa que vai desviar. Se você não frequentar os estudos da igreja, e se a igreja não tiver estudos à altura, você vai se desviar. Nós precisamos de segurança nas verdades que ouvimos, e precisamos de discernimento para refutar as mentiras que ouvimos. Uma das coisas que muito acontecem no Brasil, por exemplo, são pessoas que se dizem cristãs, esquerdistas. O esquerdismo é mais do que um partido, é um movimento satânico, que em nome de fazer bem aos pobres, rouba dos pobres, destrói os pobres. E aí os irmãos dizendo, eu sou esquerdista porque eu amo os pobres. Não, você não ama nada, você é burro. Porque você precisa estudar o que está acontecendo. A palavra foi bem colocada, burro. Não foi errado não, foi certa. Você precisa de ver números, evidências, conhecer a história, conhecer as verdades, para não sermos enganados. E por favor, como eu disse anos atrás, eu não falo de política, eu falo da Bíblia e do reino de Deus. E Deus me deu um banner há uns tantos anos atrás, dizendo, pelo seu voto, sei quem você é. Foi o Espírito Santo que falou. E pelo seu voto, posso saber se você vai ser salvo ou não. Porque o seu voto revela o seu coração e o que você aprova. Então, se nós temos que assumir a nossa fé, vamos assumir a fé segundo os padrões da palavra. É hora de mergulhar em Deus. Se o partido chama P não sei o que, L não sei o que, J não sei o que, S não sei o que, isso é problema dos partidos. Nós somos posicionados na palavra. E por causa da palavra, escolhemos em quem votar. Pode ser João, pode ser Antônio, pode ser Manuel, pode ser Maria, Antônia, Sebastiana, pode ser quem for. Se está, pelo menos, mais próximo da palavra do que é justo e do que é honesto. Alguém entendeu isso? Por que isso, pastor? Porque nós estamos vivendo um tempo de pessoas misturadas. Essas pessoas vão ouvir a verdade e ouvir mentiras e conseguir discerni-las? Nunca. Jamais. Porque a igreja é a igreja do Senhor
Jesus Cristo, e ela é conhecida como corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não assina embaixo de nada que a palavra reprova. Não, pastor, mesmo assim eu vou continuar isso ou aquilo. Problema seu. Essa é a verdade. Eu estou falando problema seu, irmãos, da maneira mais tranquila. Eu só quero que você entenda. Porque realmente o problema, eu tenho que explicar, né? Porque realmente o problema é seu. Eu estou querendo andar no caminho. Você não quer, então o problema meu é que eu escolhi o caminho. O problema seu é que você escolheu o outro caminho. Pronto. O problema é de cada um. Quando você ouve tantas asneiras, tantas coisas, você se perde na verdade. Tem gente que revolta com Deus porque morreu alguém. Irmãos, morreu, só quem perde sabe a dor que é. Minha mamãe já foi levada, e eu falo minha mamãe porque a dor de perder uma mãe é uma coisa que não tem explicação, misericórdia. Talvez a mais fina e mais doída que eu já senti na minha vida. Mas como é que eu vou revoltar com Deus porque minha mãe morreu? Se isso é uma coisa natural entre nós. E se a gente serve a Deus esperando que no dia da morte a gente parta para a eternidade com Jesus. Tem muito engano, Satanás usa de engano em muitos momentos sensíveis. Eu conheço nesses 32 anos que sirvo o Senhor, e eu quero ir até o céu em nome de Jesus, com a graça do Senhor, pelo poder do sangue vertido por mim e por você naquela cruz. Então a gente vê muita coisa. Tem uma pessoa que conheci lá em Goiatuba, que o pai dele morreu com, sei lá, acho que 80 e poucos anos. Ele revoltou com Deus, saiu da igreja, entrou para a vida de bebida e morreu. Meu Deus do céu, que coisa mais... E o pai fiel, servo de Deus, honesto, foi morar no céu. Agora esse filho está onde? Nós temos é que nos apegar a Deus. Igual no caso recente que nós estamos vivendo, não é? Da nossa amada pastora Franciele. Ela deixou um legado para a gente pegar e continuar. Até o último momento. Até o último momento. Ela estava seguradinha nas mãos do Senhor. Querendo agradar o Senhor. Se esforçando para agradar a Deus. Então, mas aí, em tempos de dores, não é? Surgem muitas perguntas. Como, por exemplo, no tempo da pandemia. Meu Deus do céu, a gente tinha medo de entrar nas redes sociais. Porque você ia passando ali, o feed, onde fosse. Morreu fulano, morreu ciclano, morreu isso aqui, morreu isso. Quantas famílias perderam entes queridos? Quantas dores, quantas angústias, quantos medos, pavores, ansiedade, crises. Mas alguém está aqui? Aí a gente pergunta, mas por que naquela época da pandemia foram pessoas más recolhidas e foram pessoas boníssimas recolhidas? Porque o que nos ensinou? Que Deus é que faz a decisão final. Teve gente com muito dinheiro que não conseguiu se safar do problema. Teve gente que nunca teve um dinheirinho e foi no hospital e foi curado. Mas se Deus é bom, por que Ele permite tantas coisas como estas acontecer?
Por que que Deus, eu li aqui na introdução sobre Paulo, você viu a relação do que ele sofreu? Ali é uma parte, né? Porque no fim, Paulo passou tudo isso que ele passou, que é uma relação que ele ainda deixa algumas coisas de fora. Outros a gente não sabe o que ele quis dizer. 2 dias no abismo. Além de ter passado por isso, ele vai ser daqui um pouco degolado. O Paulo, o maior homem de Deus na sua época. Depois de Jesus, ele foi o maior. Como pode? Vamos pegar exemplos mais próximos, para a gente ficar mais lúcido no raciocínio. Alguém pega, leva o pastor Francisco e degola. Sem mais nem menos. Por uma acusação infundada. Pega o pastor Lindomar, vai e degola. Porque levantou um grupo de fofoqueiro e disse, o que era a acusação de Paulo, meu Deus do céu? Não tem lógica. Mas onde está Deus, que não guarda esse homem? Por que que os discípulos do Senhor Jesus, os mais cheios, com exceção de João, morreram de maneira cruel? E olha que João não morreu porque Jesus realmente tomou decisões sobrenaturais. Tinha dito uma promessa, eu que venho buscar ele. Aí a tradição diz que ele foi jogado numa taça de azeite fervendo. Mergulhou e saiu do outro lado. Porque quando Deus quer livrar, Ele livra. Mas por que que esse Deus deixa essas coisas acontecerem, se Ele é bom? Por que a enfermidade, se Ele é bom? Por que Ele permite o meu casamento se romper, se Ele é bom? Por que que Deus não me deu um casamento, se Ele é bom? Irmãos, nós criaríamos várias respostas, porque nós somos filósofos por natureza, né? Nós somos aqueles que entramos em qualquer discussão e falamos do que pensamos, embora muitas vezes bem colocado, mas muito errado, né? Mas vamos numa linha bíblica, para a gente tentar responder alguma coisa da parte de Deus para nós, sabendo que nada convence quem não resolve crer em Deus. Se Deus é todo-poderoso e sumamente bom, Ele é um onibenevolente, por que o mal e o sofrimento existem? A resposta, irmãos, não busca negar a existência da dor, mas vamos contextualizá-la, olhando para a criação, para a queda e para a redenção. Porque quando Deus fez o homem e a mulher, meu Deus, esse Deus benevolente se revela ali de forma tremenda. Onibenevolente. Ele faz a terra, chama a existência, separa isso, separa aquilo, e faz um jardim especial. E aí ele faz Adão, e de Adão Eva, e apresenta a eles um paraíso. Esse Deus é bom. Alguns, glória a Deus, está vendo? Deus é bom. E Ele pega e coloca eles naquele jardim, e ainda dá a eles o presente maior do que todas estas coisas: a comunhão.
Na virada do dia, esse Deus tão grande descia e passeava com os seus filhos. A Bíblia não diz, mas você já pensou em imaginar como que era o diálogo deles? De um Deus, irmãos, alguém aqui já sentiu a presença de Deus de uma maneira muito especial? E não era ele. Era só um faixinho de presença. Agora Deus passeava com eles. Deus é bom. Não faltava nada naquele jardim. Tudo de comer, tudo de... Imagina, irmãos, como era esse jardim se Deus fez ele pensando no casal. Tudo perfeito. Mas como Deus não quer que nem eu e nem você e nem o casal no princípio servisse a Ele por opção única de escolha ou por obrigação, porque era a única forma sei lá, era único. Aí Deus pega e põe uma árvore e diz assim, ó, de todas vocês podem comer. Quantas deveriam ter ali, hein? Só que dessa aqui, não. Porque o dia que você comer do fruto dessa árvore aqui, certamente, o Deus que nunca mente disse, certamente morrerás. E ele disse isto a alguém de uma mente perfeita, raciocínio perfeito, interpretação perfeita, entendimento perfeito. O homem era perfeito, a mulher era perfeita, certamente morrerá. Não toca, não pega. O restante aí, ó. Aí vocês conhecem a história. Entra a serpente e começa. Você já imaginou o poder dessa, quando ela é distorcida? O poder da conversa, quando você dá ouvido ao que não deve dar ouvidos? Mancha o coração mais puro, suja o coração mais puro, quebra a comunhão mais pura, quando você dá ouvidos a palavras que não deve, quebra amizades, separa casais, gera morte, suja tudo. Já falei aqui, uma tia minha fofocou para um tio meu que a minha mãe estava apanhando o namorado dela na época. Meu tio amava demais a irmã, foi lá, não quis nem saber, já chegou e matou o camarada. O camarada era amoroso e cuidava muito bem. Uma fofoca. Matou o Dini, ficou 15 anos na cadeia. Uma fofoca. Tem muita gente que me odeia por causa de fofoca que ouviram. Tem muita gente que te odeia por causa de fofocas que ouviram. E você não é essa pessoa. Se nós fôssemos crentes da maneira que deveríamos ser, se tem uma coisa que a gente tinha que odiar depois do pecado é a fofoca. Quando você ouvir, você fala, sangue de Jesus tem poder, sai daqui em nome de Jesus. Porque alguém pode morrer com essa conversa. Mas a Eva, mesmo assim, com toda a perfeição, deu ouvidos à serpente. A serpente disse a ela o quê? Certamente não morrerás. Foi tão contaminado, que o certamente da serpente falou mais alto, que o certamente de Deus. 2,17 e 3 de 4 a seguir ali. Quando isso acontece,
A Eva vai lá, toma do fruto, consciente, e passa para Adão. A culpa vai cair para Adão e não para Eva, porque Adão era o líder, era o cabeça, e deveria ter impedido isso. Porque ele é o líder paga o preço. Quando Jesus escreve as 7 cartas às igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, ele escreve dizendo: aos irmãos que congregam na igreja de... É assim? Ao anjo da igreja, escreve. O cabeça, responsável. Por isso é sério. E por isso que o diabo quer usar fofocas contra o anjo da igreja. Fofocas contra o pastor Francisco, fofocas contra o pastor Rafael, contra o pastor Ernesto, porque são cabeças. Esses homens são homens santos que não erram? Não, são homens santos que erramos. Mas que existe uma posição e que deve ter intercessão e que deve ter misericórdia, porque o peso é maior do que você imagina. Quando acontece o mal entra. O pecado entra. Agora passa a todos. O Deus do jardim, escute bem, continua sendo o mesmo. Só que o mal entrou. Foi Deus que criou o mal? Foi Deus que criou o mal? O mal, na verdade, existe quando há uma ausência do bem. Assim como as trevas existem somente quando há a ausência da luz. Você não precisa de tirar a treva, você não tira a treva, você acende a luz. Então, Deus não criou o mal, Deus não cria nada que é ruim, Ele é bom. Só que Ele deu ao homem a liberdade, e o homem com a liberdade cria o mal. Alguém entende isso ou não? O mal não é uma coisa criada. E Agostinho, na perspectiva agostiniana, que é baseado na palavra, no entendimento de Agostinho, Deus criou todas as coisas boas. O mal, portanto, não tem existência própria. É o que diz privatio bone, que é no latim, O mal é a privação ou a ausência do bem, da mesma forma que a escuridão é a ausência da luz. Então, escute bem isso aqui. Não existe mal em você, mas você pode se ausentar do bem e o mal ser gerado aí. Lembra quando a criança nasce, olha para o Oliver, para o Heitor, olha para a Radassa, filha do Wilson, da Silvana, tem mal. Mas o que acontece? As convivências. A corrupção da criação, o mal é uma perversão da ordem boa que Deus estabeleceu. Deus fala para não mentir? Mente. Deus fala para não roubar? Deus fala para não odiar? Deus fala para perdoar? A desobediência. Então Deus é bom. Continua.
sendo bom. Então, qual que é a origem do mal? Se não é Deus, então é o livre-arbítrio. Você já viu que pessoas que amavam, tem pessoas que estão odiando o mesmo objeto do amor? Sim ou não? Porque se amava. Livre. O natural é amar, mas a perversão contamina. Então, irmãos, a Bíblia não põe a origem do mal como em Deus, mas no mau uso da liberdade pelos seres criados. O mau uso da liberdade. Isso aqui talvez daria um seminário todo esse ano. O mau uso da liberdade. A pessoa tem liberdade de xingar, sim ou não? E tem muita gente que xinga. Mas assim como ela tem a liberdade para não, a pessoa tem a liberdade de vir para a casa de Deus, assim como de não vir para a casa de Deus. A pessoa tem liberdade para entrar na internet, na pornografia, para sentar na mesa de um bar e encher a cara de cachaça. Tem a liberdade de faltar na Santa Ceia e não justificar e pensar que está com o rei da cocada preta. Assim como tem a liberdade para escolher ser fiel a Deus até a morte e alcançar a coroa da vida. Deus deu a nós a liberdade. E essa liberdade, queridos, a gente usa dela com argumentos. Aí por que você mente? Todo mundo mente. Aí por que você traiu? Aí porque eu fui traído. Então argumentos tem para tudo. Mas por que você não mente? Porque o meu Senhor disse para não mentir e eu não gosto de fazer isso. Você sempre vai ter um argumento para a sua liberdade. Ô Adão, por que você quer? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ô Eva, foi a serpente. Sempre tem, desde o jardim. Mas desde o jardim, Deus ainda quer que você não toque e eu não toque no fruto proibido. Pode dar glória a Deus se quiser, se não quiser, não dê, porque fica assim meio, né? O livre-arbítrio, Deus concedeu ao ser, depois nós vamos falar do porquê que o justo sofre, amém? Nós estamos falando agora, porque o mal, se Deus é bom. O livre-arbítrio, Deus concedeu aos seres humanos a capacidade de escolher, o que torna o amor e a bondade reais, mas também permite a possibilidade da rebelião. Se tem uma coisa que Deus não faz é obrigar ninguém, mas não faz mesmo. Até os anjos criados Deus deu liberdade, por isso a rebelião. Satanás, irmão, olha o poder da dissuasão pelas palavras. Como que um anjo querubim consegue convencer os outros anjos criados a rebeliar contra aquele que os criou? Olha o poder da palavra, do argumento rebelde, do argumento do fofoqueiro, do maledicente, da fofoqueira, da maledicente. O argumento é sempre um argumento que atinge alguma coisa no ser humano que faz ele contaminado, se ele não estiver firme com Deus. Eu já ouvi coisas que era para eu ter feito várias coisas erradas. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: o Senhor está dizendo para ti que chegou o tempo e que você não tem que estar ligado com a sede, porque a sede não sei o que e tal, e Deus está mandando o senhor desligar, senão ele vai cobrar do senhor. Pessoa errada. Falou, meu irmão, se Deus está falando, então Deus vai falar com o meu pastor Francisco. O meu pastor Francisco vai chegar aqui e vai dizer: a partir de hoje você tem a liberdade de fazer o trabalho. Caso contrário,
aí eu vou ficar aguardando Deus confirmar essas palavras. Pessoas que chegam com autoridade, com cara de que te ama, te mandando fazer a pior coisa da sua vida. Chegaram para Davi e disseram: ó, Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos, vai lá e mata o Saul. Ele falou: ai de mim tocar no ungido de Deus. Você devia ter dado mais glória a Deus ainda. Quem não é rebelde gosta dessas coisas. Ai de mim tocar no ungido de Deus. E ele ainda chamou Saul, meu pai. E olha que nesse caso, o Saul era um rebelde. Mas Davi não era. É assim que a gente revela quem nós somos. Se você é de Deus, você não aceita. Será que alguém está aprendendo nesta manhã, nesta noite? A queda. Então, em Gênesis 3, a introdução do pecado no mundo trouxe consequências morais e físicas. Quem frequenta a escola bíblica já aprendeu muito sobre isso, né? Nessas lições principalmente que estamos estudando. O mal moral resulta de más escolhas humanas, enquanto o mal físico, doenças, catástrofes, e dependendo do caso a respeito disso, é um reflexo de uma criação gemendo em consequência de desordem espiritual. Tudo nasceu lá. O reino de Satanás. A Bíblia retrata que o ser humano, ao pecar, cedeu a administração do mundo a um poder malévolo, Satanás. E por isso justifica a presença da injustiça. Foi o homem que perdeu o cajado. Deus não tomou o cajado do homem, foi ele que perdeu o cajado para a serpente no jardim. Deus deu ao homem a autoridade para reinar, para governar, para crescer, para encher a terra, para dominar sobre tudo. Aí o homem vai. A resposta bíblica ao sofrimento. Então, primeiro, por que o mal, se Deus é bom? Por causa dos homens maus. Se dependesse de Deus, e tão somente de Deus, haveria alguma dessas coisas ruins na terra? Olha para o jardim e você tem a resposta. Se depender de você, lá na sua casa, haverá paz, haverá perdão, haverá crescimento, Deus estará cuidando? As perguntas são assim. Quando depender de vós, tende paz com todos. Ofereça outra face, caminhe a segunda milha, dá também a capa, a túnica. Faça algo que o outro não está fazendo. Dá de comer ao que tem fome, seus inimigos. Se tem sede, seus inimigos, dá de beber. Faça a diferença, viva diferente, seja diferente. É assim que a gente desfruta. Irmãos, por causa da queda e do pecado que foi para todos, nós enfrentaremos nessa vida as mais diversas provas, dores, lutas e aflições. Acabou. Pedro fala assim: não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vocês. Peirasmos, parece que é no grego. Ali, as diversas provas, as mais diferentes que virão sobre nós. O Timóteo, que servia a Deus, que era o pupilo de Paulo e depois se transformou no grande homem de Deus, tinha uma enfermidade que não curava. O Paulo foi orar para ele certamente, a Bíblia não diz, mas o Paulo era cheio do Espírito Santo, os aventais de Paulo curavam os enfermos. Mas por que o Timóteo não? Deus tinha o poder de tirar qualquer dor, de qualquer sofrimento. Por que não tirou os espinhos de Paulo? Nessa vida, queridos, por causa que o mal entrou,
Deus usará o mal para o nosso bem. Você entendeu isso ou não? Enquanto para nós o mal é mal, para Deus é bem. Como assim, pastor? O Jó, que nós lemos sobre ele, o livro do Jó trata teologicamente sobre o problema do mal e etc, e a grande discussão teológica, e arminianos, calvinistas, e pelagianos, e outros tantos, tem um punhado de interpretação daqui. Tomás de Aquino e vai. Esse Jó, quando acontece a catástrofe, a primeira catástrofe, ele olha para a esposa dele, e a esposa dele diz assim: amaldiçoa teu Deus e morre, excomunga teu Deus e morre. Ele diz: mulher, tu falas como uma louca. Olha o homem que é de Deus. Deus falou: esse aí é de Deus, viu? Ele desvia do mal, tem caráter, não tem homem como ele na terra. E aí esse Jó, que está sendo provado, mesmo sendo quem é, olha para a mulher e diz: mulher, você fala como uma louca, nós recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Então ele nivela as coisas como todas vindas de Deus, e ele faz uma separação de bem como ser bem cuidado e viver sem problemas, e de mal como perder o cuidado e entrar em problemas. Mas ele entende que tudo vem de Deus, e ele chama aquele de mal, mas o Deus que permitiu Satanás provar Jó, estava chamando o mal de bem, porque o mal estava trabalhando em favor de Jó. Escute uma coisa: a diferença, na terra, é se nós somos ou não de Deus, se nós andamos ou não com o Senhor, se nós temos vida com Ele de verdade ou não, se nós somos mortos ou vivos, falsos ou verdadeiros. Essa é a diferença, porque se nós somos de Deus, tudo coopera para o bem. Ainda que os males assolem, Deus usará para nos garantir na eternidade. Venha o que vier, o Senhor garantirá na eternidade aqueles que fiéis permanecem. Entendeu isso ou não? Quem entendeu? Então, irmãos, a resposta bíblica ao sofrimento. Quando você olha o Salmo 34, 14, 17, por ali, diz que muitas são as aflições, 19, né? As aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Pastor, como que ele livrou então as aflições da Franciele? Levando ela para o céu. É como disse, muito bem disse o pastor Jean, o câncer não venceu a Franciele, a pastora Franciele venceu o câncer. Como assim? O câncer está morto e ela está viva. E tem mais, naquele dia o corpo dela vai ser ressuscitado, perfeito, sem nenhum problema. Eu queria que você desse mais glória a Deus por isso. O corpo dela será ressuscitado sem nenhum problema, perfeito. E ela viverá uma eternidade de gozo. Foi ela que venceu. Foi ela que venceu. Isso não é palavras lançadas ao vento ou palavras de consolo. Isso é uma palavra verdadeira. Ela venceu. Ela vive com o Senhor. Glória a Deus! Bendito seja o Deus que salva. Então, meus irmãos, a Bíblia tem resposta sobre o sofrimento. Tem uma palavrinha chamada teodiceia. Diga teodiceia. O que é isso? É um conjunto de argumentos que, em face da presença do mal no mundo,
procuram defender e justificar a crença na onipotência e suprema bondade do Deus Criador, contra aqueles que, em vista de tal dificuldade, duvidam de sua existência ou perfeição. Teodiceia. Então ela traz algumas explicações, por exemplo, por que o sofrimento existe, como que é isso? A soberania e o propósito de Deus. A Bíblia não diz que Deus cria o mal, mas que Ele o permite para seus propósitos sábios e soberanos. Sem o espinho, Paulo não chegaria. Então não é por que Deus deixa Paulo sofrer. A pergunta, se Deus não tivesse colocado o espinho, é: por que Deus não colocou o espinho, se o espinho levaria Paulo para a salvação? Entendeu ou não? Vou explicar de novo. A pergunta não é por que Deus deixa um homem tão santo como Paulo com esse espinho. A pergunta, se Deus não tivesse colocado o espinho e Paulo tivesse sido condenado, e nós todos sábios e inteligentes, olhando para Deus e disse: Deus, por que o Senhor não pôs um espinho nele? Se o espinho ia salvá-lo, ele não estaria condenado no inferno, sofrendo, queimando. A pergunta não é por que Deus não levanta essa mulher dessa cadeira de rodas, se ela é uma serva de Deus tão querida, tão amada, e tão assim, tão assim. A pergunta não é essa, a pergunta é: se ela fosse condenada ao inferno andando, a pergunta seria: por que Deus não pôs ela na cadeira de rodas? Ela hoje estaria conosco, reinando aqui, feliz. Será que alguém entende a palavra? Deixa Deus ser soberano. Deus trabalha tudo para o seu propósito de salvar. Agora eu pergunto para você: você quer uma cadeira de rodas e o céu, ou você quer andar até chegar aí condenado pelo inferno? Qual que é a escolha? Eu escolheria a cadeira de rodas, não tem vergonha de falar isso. Deus não amaldiçoa, irmãos, a gente por falar verdades. Ele abençoa. Eu quero o céu. É claro que eu quero o céu. Então Deus não é mau, o mal está em nós. Mas Deus é bom, a bondade está nele. E Ele usa tudo para nos fazer prontos para a salvação. Foi isso que Deus me disse quando levou minha mamãe. Eu disse aqui já, falei do que Deus usou para curar uma pessoa igualmente e tal. E aí Deus levou minha mãe e falou: mas podia ter me usado para curar ela também, pensando assim, mas não falava com Deus. E Deus: eu sei salvar. Tanto é que Deus deu uma experiência para minha mamãe. Eu acordei aqui, naquele problema do ônibus, eu ia em Goiânia todas as vezes, em 2 lugares, no ônibus e na minha mãe, que estava lá no Lúcio Rebelo. E Deus falou para mim: eu dei uma experiência para sua mamãe, eu curei ela nessa noite, curei ela na alma dela. Ela está, tipo assim, ela está pronta, foi outras palavras. Eu cheguei lá, minha mãe tinha tido um AVC, o lado esquerdo dela não mexia, por causa de consequências. E aí, eu cheguei, eles estavam, como pastor, eu entrei, então eles estavam lavando lá a UTI, e o lado direito da minha mãe, que movimentava, estava lá, eles estavam lavando, eu peguei e fiquei do lado esquerdo, e peguei na mãozinha dela atrofiada, e segurei, e falei: mãe. Aí ela olhou assim para mim, toda entubada. Eu falei: o Senhor te deu uma experiência essa noite muito especial, não foi? Aí a lagriminha desceu assim. E ela esboçou um sorriso mesmo com aquele. Eu falei: se é verdade que o Senhor te visitou nesta noite e curou a sua alma,
aperta a minha mão 3 vezes. Eu nem vi que a mão dela é aquela que não mexia. E ela, aquela mãozinha dela, ela fez assim. Foi ali que Deus disse: eu sei salvar. Se a minha mamãe não tivesse ido para o hospital, passado pelo que passou, sofrido o que sofreu, ela não ia conseguir perdoar da forma que precisava perdoar. Minha mãe era uma pessoa boníssima, mas sensível demais. E ela foi salva. Agora eu prefiro a minha mãe vivendo 90 anos e condenada, ou com 67 anos entrando no paraíso. Nós, como cristãos, devemos olhar as coisas conhecendo o caráter de Deus. A natureza do Deus que você serve é bondade, é fidelidade, é sinceridade, é honestidade. O teu Deus não tem sombra de variação, Ele é fiel e é imutável. Ele é santo, santo, santo. Rabai deri samai. Então a soberania de Deus. Então Ele pega o mal e trabalha o mal em nosso favor. O mal vai estar aí, porque fomos nós que trouxemos. E nós muitas vezes aperfeiçoamos o mal. Mas Ele vai usar isso. Como por exemplo, Gênesis 50, versículo 20, quando José diz aos seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. E por que Deus tornou em bem para José? Porque José andava com Deus. A coisa mais linda de José que você vai ouvir não é que ele foi governador do Egito. A coisa mais linda você vai ler algumas vezes na Bíblia Sagrada de Gênesis 37 a seguir. Você vai ouvir: e José andava com Deus, e José andava com Deus, e José andava com Deus, e José andava com Deus. Ele foi jogado na cisterna, e José andava com Deus. Tentaram matar o José, e José andava com Deus. Ele foi vendido como escravo, e José andava com Deus. Ele foi preso, e José andava com Deus. O poder da perseverança faz a diferença. Não desista. Existe uma serpente dizendo para você: para, desista, saia, vá para isso, faça aquilo. Mas tem uma voz do Espírito Santo dizendo: persevera até o fim, persevera até o fim, persevera até o fim, persevera até o fim. Aleluia. Então, o mal como um pedagogo. O sofrimento pode ser, em alguns casos, uma ferramenta para o crescimento espiritual, evitando que a humanidade permaneça em uma infância moral. A gente tem que ser trabalhado, forjado. A gente não chega em lugar nenhum se não se esforçar, se não se aparelhar, se não crescer. Fizeram uma reportagem, irmãos, de certos meninos de 30, 40, 50 anos, meninos, morando com a mamãe, com o papai, jogando fliperama, PlayStation, passa a noite inteira jogando, vira aquelas lagartixa branca, de noite joga, de dia dorme, não precisa nem fazer radiografia, você vê os ossos de longe, que é as lagartixas brancas. Menino, era para ser chamado de homem, mas é menino. E uns entrando na justiça para tirar o pai e a mãe de casa, porque o pai e a mãe estão atrapalhando. Outros matam pai, matam mãe para herdar, para poder comprar mais PlayStation. Eu estou falando sério.
são meninos. Paulo falou assim: quando eu era menino, eu falava as coisas de menino, vivia como menino, mas depois que eu virei homem, mudou as coisas. Então não cresce. Por quê? Aí vem alguma coisa. Tem pais que não deixam. As professoras que o digam. Nem. Estou 100% correto pela primeira vez, hein? Mas olha, os pais, irmãos, os filhos fazem alguma coisa errada na escola, eles vão lá brigar com a escola e ainda tira da escola. Você já foi buscar alguma criança na porta da escola? Como é que esse menino vai crescer com uma mãe dessa ou um pai desse? Aí fica protegendo. Aí dá para o filho o celular, não monitora. Mas a Vilcelene, de vez em quando, a gente vê umas cenas, por exemplo, um adolescente fazendo aquela birra de adolescente, a Vilcelene fala assim, nossa, aí o pai está lá, tadinho de você, vai sofrer demais. Corrija esse menino, corrija essa menina. É minha filha, eu faço o que quer. Então, muitos vão visitar esses tipos de filho na prisão. Porque se não respeita pai e mãe, vai respeitar quem? Se não respeita pai e mãe, que são as maiores autoridades para eles, vai respeitar quem? Eu tenho medo do meu filho me odiar. Ele vai te odiar de todo jeito. Quando tiver cabeça, ver que você não educou, aí pronto. Deus falou isso comigo sobre a questão das crianças. Eu disciplinava, tinha que fazer isso, eu sou do coração mole. A pastora não. Descendente paraibano, pernambucano, baiano, esse povo assim, né? Cearense. E aí eu batia assim, meu coração quebrava quando eu fazia isso. Mas tinha que fazer. Aí eu falei, Senhor, mas elas estão odiando a gente, parece, Senhor, como é que faz? Aí Deus disse, você quer que elas te odeiem hoje e te amem amanhã, ou te amem hoje e te odeiem amanhã? Falei, odeio hoje. Então, continua. Hoje elas são para a glória de Jesus, servas de Deus. E a pessoa não fica, senta aqui, macha. Fema, senta aqui que eu quero te... A Carolina era fogo puro. 3 vezes pentecostal. Hoje ela é pastora. Tem que educar. Deus, Ele usa o sofrimento para isso. E sofrimento, se Deus usa o sofrimento, e Deus é sabedoria plena, e se o sofrimento, a Bíblia diz que esse Deus nos açoita, Ele açoita o filho a quem ama, a gente sabe tudo disso. Então o pai tem que disciplinar o filho também, porque a gente cresce, é o livro que eu estou escrevendo, Traumas Necessários, e depois o outro, Deus não te deu traumas, Deus te deu experiências. Então você vai saber trabalhar e lidar com isso. Tem gente que tem que lembrar que levou um tapão. Minha mãe me deu um tapa uma vez, que eu vi, não sei se foi uns 50 passarinhos cantando, tudo assim. E aquelas luzinhas piscando, parecendo um vagalume, assim, ó. Meu Deus, ele era desse tamanho, mas como tinha força. Foi na boca, assim, ó. Pum! Também que os dentes eram fortes. Nunca mais xinguei. Falei aquela palavra. E ela foi.
nunca mais você xinga. Eu falei, está combinado. Porque o sofrimento, ele age como um ensinador, um mestre. Já viu como os índios ensinam seus filhos? Por exemplo, um dos casos, né? Está lá o menininho lá e ele vai pôr a mão na brasa. O índio deixa. Pá! Oh, tá virando gente. O menino nunca mais vai pôr, porque sofrimento ensina. Ou não? E aí Deus não pode trabalhar o sofrimento para nos ensinar? Hebreus 10 diz assim, que nós tivemos os nossos pais que nos disciplinaram, e aquele negócio que eles nos ensinou não foi para coisa muito grande não, mas o nosso Pai que está nos céus nos disciplina para aperfeiçoar a santificação da nossa vida. Entendido ou não? Outra coisa, sobre a Teodiceia, justiça e misericórdia. Deus permite o mal temporariamente por misericórdia, dando tempo ao arrependimento. Ou seja, Deus trabalha para que isso produza outra coisa maravilhosa, que é o arrependimento. Por isso o salmista diz no Salmo 119, 67, antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Outra coisa, o mal ele produz uma coisa também excelente, que é comunhão. Como assim, pastor? Enfatiza que Deus é principalmente percebido e conhecido no sofrimento. Olha o que Jó vai dizer: antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Quando Jó tem o entendimento e disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, os olhos de Jó abrem e ele vê o próprio Deus. Sofrimento nos leva para a comunhão. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação e dos céus. Rakamandai. Aleluia, é no momento de dor que os filhos vão para os pés do Pai, aleluia, é no momento de angústia que nós entramos mais em oração, mais em jejum, aleluia, é no momento das dores que quando somos filhos, nós nos achegamos mais, aleluia, foi às margens do rio Quedar, no meio do cativeiro e de angústia, que Ezequiel viu a glória de Deus, aleluia, foi ali que ele contemplou revelações, visões tremendas. Daniel, depois de 21 dias orando, jejuando, sentindo-se fraco, sem força, ele vê o anjo do Senhor, aleluia. Gabriel aparece para ele e ele ouve uma frase que, meu Deus do céu, privilégio dobrado. Ele diz assim: Daniel, homem muito amado, Araba Saragaia, é na hora da angústia que nós temos revelações e visões tremendas. Ele chega para mais perto de nós, porque no momento da dor, do problema, da dificuldade, nós nos quebrantamos para aquele que diz que não despreza um coração quebrantado e contrito. Aleluia. Aleluia. E outra coisa, esse Deus é tão cheio de amor. Preste atenção, minhas filhinhas queridas. Esse Deus cheio de amor, meus irmãos, Ele sente as nossas dores. Ele chora conosco.
Ele diz para nós: eu sei o que você está passando, porque Ele é o nosso sumo sacerdote por excelência, porque Ele sofreu tudo para entender a nós, nos ajudar a nós, ainda mais como aquele que viveu sendo 100% homem também. Jesus, quando vê a morte de Lázaro, a situação das irmãs, Ele chora junto. Esse Deus nosso é um Deus que sente conosco, que está conosco todos os dias. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Paulo, em outro momento, além dos que eu já disse aqui, de solidão. Irmão, como que um homem igual Paulo, a igreja não estava ali perto dele naquele momento? Estava solitário. Olha, no meu julgamento ninguém me assistiu. Mas o Senhor estava comigo. Ele fechou a boca do leão. Rogou, mandácia. O sofrimento nos leva para tão perto de Deus, que tendo Deus já é o suficiente. Nós temos que entender que nós estamos vivendo num tempo do hedonismo tão grande. Pessoas que só querem satisfações, alegrias, conquistas. As igrejas estão parando, né? Outro dia alguém falou de uma igreja enorme lá em Goiânia e tal, não sei o que, é bonita, é isso e aquilo, e falou tanta coisa, mas não tem palavra sobre o céu. E as multidões vão lá. Estamos vivendo nesse tempo que as pessoas estão tendo comissões, sim, para ouvir segundo as suas próprias cobiças, e amontoam doutores e doutores. Eu gosto de ouvir o fulano, até estou seguindo ele, porque aquele lá ele só fala, ele não é aquele pessoa que, ele não é tóxico, não é aquele que fica pegando no pé da gente, sabe que se Deus tem alguma coisa ele vai fazer, mas e tal, e vai aquelas desculpas. Evangelho é dor. Sofre comigo, disse Paulo, as aflições de Cristo. Servir a Deus implica em carregar uma cruz. E eu não sei se carregar a cruz não é peso. Se alguém está pregando um evangelho para você que seja pesado, foge daí. E tem gente fugindo. Só que servir a Jesus tem cruz, e cruz tem peso. Servir a Jesus exige negar a si mesmo, e negar a si mesmo tem dor. Seguir as pisadas de Jesus é andar por onde Jesus andaria, é fazer o que Jesus faria, é ser imitador do Senhor, e isso traz dores, isso traz solidão, angústias, desamparos, desafetos. Os filhos não entendem os pais. Brigam com seus pais porque não deixa isso, não deixa aquilo. Os pais posicionados, mas os filhos não querem saber. Então traz angústia para esse pai, traz angústia para essa mãe, e muitos abrem mão, e não é para abrir mão. Segura firme. Se você quer um conselho, vai lá conversar com a mãe da Eloá, com o pai da Eloá, não sei se o pai está vivo, que permitiram um namoro, porque insistiu, mas não era de Deus. Aí o próprio namorado mata. Quem lembra do caso Eloá? Mas eu amo tanto a minha filha que eu vou deixar. Se você ama, não deixa. Se é marginal, não deixa. Se tem feminicídio, não deixa.
Estou falando para pais que têm filhos que estão sob seus domínios. Se não está mais, vocês riem, mas era para chorar essas situações. Porque tem gente hoje, a população carcerária é de 70% de gente que passou pelas igrejas. Vai no cemitério e vê lá o tanto de gente que está morto, e se o Espírito Santo te revelar, quantas promessas não foram cumpridas e quantos rebeldes anteciparam a sua morte. É hora de servir a Deus de maneira séria. Pergunte para o Daniel e a Jana, pergunte para a Maju, para o Nicolas, aquele povo todo cheio de droga, raquíticos, cantando lindamente, mas sem força para ter Deus, porque passaram e não valorizaram. Escrevi repostei um banner no Facebook aí, sobre a questão de igreja, mas eu não lembro a igreja eu falei mais ou menos assim, que é uma insanidade a pessoa. Ninguém pede alta do hospital estando enfermo. Aí lá falando sobre igreja, né? Tem gente que sai da igreja enfermo e tal, não sei o quê. Alguma coisa assim. Aí uma pessoa pôs lá, as igrejas de hoje estão adoecendo as pessoas. E vontade de responder, não. Porque eu conheço a história da pessoa. Não é daqui não, viu? Não é de Anápolis. Você não vai ter revelação. Mas a pessoa sempre deu problema para os pastores. Sempre foi rebelde com os pastores. Deu uma vontade de escrever lá. Problema na igreja, o problema é que está no seu coração. Porque todo lugar, como eu já disse aqui, não vou repetir, todo lugar tem todo tipo de gente. Lá onde você trabalha, lá onde você estuda, na sociedade que você vive, a família que você vive, tudo, mas na igreja não pode ter. Ah, mas a igreja não é lugar de gente perfeita? Não, não é. A igreja é lugar de 3 grupos no mínimo, entre outros. Primeiro, quem realmente nasceu de novo, aí glória a Deus, mas é pequenininho esse grupo. Segundo, quem está na fase das mudanças. Terceiro, os rebeldes que não querem mudar nunca. E esses 3 grupos tem em qualquer lugar. Mas aí as igrejas estão adoecendo. Isso é uma agressão a Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja, ele é o pastor da igreja. Ah, mas a igreja é o quê? Se essa igreja não é de Deus, então não é igreja. A igreja verdadeira prega a palavra verdadeira. E sem receio. Você gosta de ouvir a palavra? Pronto. É aí que nós vamos junto aí. Então, meus irmãos, o sofrimento, Deus vê essas pessoas rebeldes, vai trabalhar com sofrimento. Eu estou falando de casos e casos. No caso de Jó, os amigos disseram que é porque ele estava em pecado. Aí, meu irmão, é desagradável. Na luta que Jó estava passando, tudo que ele sofreu, nós não estamos entrando no detalhe do livro, porque teria que ter mais 3 terços. Mas aí, tudo que ele passou, os amigos mais chegados chegam lá e acusam ele de pecado. Depois Deus vai falar que não é por aí não. Mas olha que coisa. Mas no caso de Jó, ele não estava sofrendo por causa de pecado. Ele estava sofrendo por causa de propósito. Deus tinha um propósito. Por isso que Deus inaugurou o diálogo. Não foi o diabo que chegou lá e disse: por que o senhor dá tudo para Jó? Não, Deus falou: você viu meu servo Jó? Deus onipotente, onisciente, onipresente. O Deus atemporal sabia da resposta dele. E aí trabalhou com Jó. E trabalhou graças a Deus, porque Jó precisava ter esse encontro que teve. E os filhos de Jó precisavam ser salvos. Se os filhos de Jó continuassem do jeito que estavam, não tinha salvação. Por isso que Jó oferecia sacrifícios sempre para os seus filhos, com receio. Então Deus antecipa a salvação e trabalha com Jó, e ainda trabalha com a esposa, que a esposa não tem comunhão com Deus.
Mas o Deus de cura trabalha tudo. E no caso de Jó, há uma resposta gloriosa. Mas no caso de Paulo, não, ele é degolado e vai para o céu. João Batista também. Então, cada caso, um caso na escolha da soberania de Deus. Então, tem pessoas que é por causa de pecado. E aí, é 2 sofrimentos. Um primeiro para voltar para o prumo. E segundo para trabalhar o crescimento. Agora, quem anda com Deus só tem um propósito: crescimento, aperfeiçoamento, mais graça, mais de Deus. Amém? Quem está entendendo? A resposta definitiva. O que tudo, explica tudo de uma vez só, pastor? A cruz de Cristo. Esse Deus é tão bondoso, tão amor, tão misericórdia, tão graça, tão perdão, e tão quer o melhor para nós, que Ele enviou o Seu Filho para nos resgatar. Nós nos perdemos no jardim e nos achamos no Calvário. Ele é tão cheio de amor e tão perfeito, que Ele não consegue viver sem nós. Eu estou falando antropopatismo e antropomorfismo, só para a gente entender, porque Deus é eterno e vive sempre, ok? É uma forma de linguagem para nós entendermos expressões mais profundas. Então esse Deus, Ele disse assim: não, eu quero eles comigo na eternidade. E esse Deus todo cheio de justiça, disse: mas tem que ter justiça. E Jesus falou assim: no rolo do livro está escrito sobre mim. E há uma decisão na Trindade. E Jesus vem resgatar o que se havia perdido. Tudo se resolve na cruz de Cristo. Por isso que pregar o Evangelho a toda criatura, esse é o banner mesmo. Ó. Ninguém em sã consciência pede alta de um hospital ainda estando doente. Primeiro a cura, depois a alta. A igreja é o hospital da alma, entende? Então, o que está acontecendo na cruz, é Deus revelando: sim, eu sou bom, sim, eu amo, sim, eu perdoo, sim, não há mal em mim algum, eu quero a salvação de todos. Por isso que a chamada de Deus para nós é uma chamada que muitas vezes nós não entendemos, mas Deus é tão bom que Ele entende, e mesmo a gente revoltado, Ele trabalha conosco para nos levar no caminho certo. Há um hino que não sei se é o Guedes lá, como é que é o Guedes lá? Gabriel Guedes, não sei se é ele que fez. Como pode me amar Deus, sabendo, meu Deus, aquele hino é demais, sabendo que eu fugiria, se a porta tivesse aberta eu sairia, porque o ser humano é esse rebelde, mas Deus ama, Deus é bom. O ser humano não vale o sal da janta, mas Deus vale muito mais. Deus é perfeito, é poderoso e amoroso. E Ele vem atrás. Olha o que Deus disse para Israel: como um marido traído, eu vou atrás de vós. Israel adultera com Deus, trai Deus, Deus se levanta e vai atrás de Israel. Se Deus não é bom, se Deus não é maravilhoso. Mas e por que eu estou sofrendo? Justamente por causa de você. Eu sofro por causa de mim, mas Deus é bom, e Ele vai usar isso para nos levar para Ele, seja degolado, seja numa cadeira de roda, seja cantando, seja andando por aí, e Ele nos arrebata como arrebatou Enoque, Ele vai arrebatar a igreja, seja de que forma for, Ele vai trabalhar a minha, a sua salvação, porque afinal de contas, o que vale a pena, é naquele dia poder estar diante dEle, aceito por Ele, vivendo com Ele, para a glória dEle na eternidade.
Aleluia, glória a Deus. E Jesus é a prova de que Deus sofre com a sua criatura. Deus não fica distante da dor, por isso Ele encarna para sentir dor. Isaías 53 diz: homem de dores. Por favor, sem revolta, mas com muita rendição ao Deus que sabe o que está fazendo. Fique sobre os pés. A cruz de Cristo e a ressurreição são uma garantia que o mal, o pecado e a morte serão totalmente destruídos no final. Nós trouxemos o mal, Deus vai arrancar o mal. E eu quero recitar com vocês Apocalipse 21, 3 e 4. Apocalipse, capítulo 21, 3 e 4. O mal existe no mundo porque Deus valoriza a liberdade humana. Diga isso. Porque Deus valoriza a liberdade humana. E essa liberdade foi usada para afastar-se dele. No entanto, o mal é temporário, restringido pela soberania divina e será superado pela redenção. O cristão é chamado a confiar na bondade de Deus, mesmo sem entender todos os propósitos por trás de um mundo caído. Nós, na verdade, estamos tão caídos que nós não vamos entender, quiçá, 10% do que está acontecendo. Mas Ele é tão de pé e maravilhoso, que mesmo assim trabalha por cada um de nós. Apocalipse 21, 3 e 4. Então, vamos lá, 1, 2, 3. E agora, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia! Por isso vamos encerrar com Romanos 9, 20 e 21. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Nós somos o barro nas mãos do grande oleiro. Ele sabe o que está fazendo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Deu para entender alguma coisa? Dá para descansar em Deus? Deus é perfeito. Levante suas mãos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por este estudo nesta noite. Louvado seja o teu nome. Sim, Senhor, eu sei que o Senhor é bom. O Senhor não pensa o mal, o Senhor não pode maquinar o mal. O Senhor a ninguém tenta e não pode ser tentado por ninguém, porque o Senhor é bom o tempo todo. Obrigado por tudo isso, Senhor, e nós nos rendemos a Ti. O Senhor não permitirá que o mal nos atinja, que nenhum mal chegue até nós, se não for segundo a Tua vontade, para uma obra maior em nossas vidas. Por isso, nenhum mal tenha poder sobre nós, mas todo o bem do Senhor aconteça em nós. Pai Santo, perdoa muitas vezes reclamações, murmurações, incompreensões. Nos lava no teu sangue, ó Jesus, e nos faça prontos para herdar a salvação eterna em Cristo Jesus. Abençoa teu povo, haja consolo sobre o teu povo, haja graça sobre o teu povo,
haja força sobre o teu povo. Oramos em nome de Jesus.